Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 8/8, o mercado já começa a se preparar para o relatório do WASDE na terça-feira. E hoje, com isso, os futuros da soja acabaram encerrando o dia em queda, entregando os pontos recuperados na quinta-feira, que pesaram, nesse momento, um cenário fundamentalmente baixista, com a perspectiva de safra cheia americana e uma demanda mais enfraquecida, principalmente pelo lado dos chineses. Além disso, também aqueles que começam a posicionar suas carteiras frente à aproximação do relatório do WASDE, para a qual as primeiras expectativas apontam um aumento na safra americana de 117,98 milhões no relatório anterior para 118,96 esperado neste relatório. Aumento assim de 1 milhão de toneladas. Vamos ver como é que vai vir esse relatório de terça. Com relação aos estoques americanos, leve alteração que acaba não gerando nenhum impacto nesse momento. E com essas notícias, o mercado acabou flutuando entre 8 cents negativos e 4 cents positivos. O fechamento ficou em queda de 6 cents, o que equivale a 0,6%. O setembro, então, fechou cotado a 967,75 e o novembro a 987,50 cents. Para o milho, apesar do início do pregão no lado positivo, estendendo os ganhos de quinta-feira, os futuros entregaram os ganhos e encerraram ainda no negativo, sem novas notícias positivas. O cenário fundamentalmente baixista volta a pressionar, com expectativas de uma ampla oferta global, já que a safra nos Estados Unidos está se desenvolvendo muito bem, e o final da colheita do milho safrinha, que também é uma safra recorde aqui no Brasil. E os investidores também já posicionam suas carteiras frente ao relatório de terça-feira. A expectativa do mercado aponta para uma produção americana saltando de 398,93, reportado no último relatório do WASDE, para a estimativa de 406,19 milhões de toneladas. São aproximadamente 7 milhões a mais na produção americana. Já com relação aos estoques de passagem, também deve vir um bom aumento aí. O relatório anterior registrou 42,32 milhões de toneladas e a estimativa é que esse número venha próximo dos 48,6 milhões de toneladas. Por isso, o cenário baixista do milho, que também operou aí dos dois lados, menos 3 cents na mínima do dia e mais 4 a 5 cents no melhor momento. O fechamento foi negativo de 2 cents, o que equivale a 0,4%, 0,5%. O setembro, então, fechou cotado a 382,75 e o dezembro a 405,50 cents. Na B3, o mercado voltando a registrar quedas na casa de 0,9% aí no caso de setembro e 0,5% no novembro. O setembro fechou cotado a R$ 65,21 e o novembro a R$ 67,64. E olhando aí a evolução semanal, a soja em Chicago teve leve desvalorização na casa de 0,18%. A boa recuperação na quinta-feira acabou ajudando o mercado que, mesmo com a queda nesta sexta, acabasse tendo uma leve evolução semanal de 0,18% negativo. Já o milho teve um impacto aí um pouco maior, na casa de 1,73% de queda, saindo da casa de 389,5 para 382,75. Vale ressaltar que também a melhora nos preços na quinta-feira ajudou para que esse fechamento não fosse ainda pior. No caso do dólar, esse sim veio caindo dia após dia. Iniciou a semana a 5,5539 para um fechamento na casa de 5,4280, queda semanal de 2,3%. Já o milho na B3 também teve forte impacto, queda de 2,44%. O mercado que encerrou a semana ali próximo dos 67
fechando a R$ 66,84, acabou vindo no final desta semana para R$ 65,21, devolvendo assim parte dos ganhos nas duas últimas semanas. E os prêmios acabaram aí tendo um leve recuo na casa de 10 cents. Após uma boa valorização nesse início de agosto, o mercado acabou descontando um pouco e por isso essa queda na sexta-feira. Mesmo assim, continuamos observando os prêmios aí para setembro e para outubro ainda firmes para o mercado. E falando de dólar, que oscilou próximo à estabilidade no Brasil e no exterior, sem gatilhos claros que definissem uma tendência, mas com os investidores reagindo mais ao bom humor internacional. Já no mercado doméstico, o viés segue baixista, sustentado pela percepção de que o Brasil continua sendo atrativo ao capital estrangeiro, já que os juros por aqui estão altos e há também a previsão de corte nos juros americanos. Com isso, o dólar variou entre 5,4145 e 5,4425. Fechamento, queda de 0,4%, cotados a R$ 5,42. Trazendo rapidamente aí um panorama do clima, para o Brasil nós observamos que continua atrativo a esse andamento final da colheita de milho safrinha, onde acreditamos que nos próximos 10 dias já deve estar finalizado o processo de colheita por aqui. Por isso não vemos as chuvas que atingem aí parte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul afetar neste momento a safrinha brasileira. E o clima, no caso dos Estados Unidos, continua favorável ainda o desenvolvimento das lavouras já nesse metade final de ciclo, com boas chuvas sendo aguardadas aí até o dia 25 de agosto, que favorece o cenário de uma boa produção por lá. E assim, encerramos os destaques dessa semana. Na soja, o mercado segue estimando uma boa safra americana, o que tem pressionado os preços. Além disso, a expectativa de um relatório com aumento na produção americana, que será divulgado na próxima terça-feira, acaba ajudando a queda do mercado de hoje. No milho, cenário muito parecido. O relatório de terça-feira, o mercado estima um aumento na produção e um aumento nos estoques americanos, além da boa safrinha do milho no Brasil, o que são pontos importantes de pressão para baixo nos preços. Com relação ao dólar, nada tão novo, mas sim, importante continuarmos analisando essa questão da taxa de juros, onde o Brasil se torna um bom nível de investidores. Por isso, a entrada de capital estrangeiro acaba aumentando no Brasil e assim puxando a moeda americana para baixo. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.